Olha que bacana. Eu quero a mim mesmo. Isso, eu estava fazendo... Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Olá! Se vo... Esse. Olá, eu sou Ana Penarotti, sócia fundadora da Ciclo 85, e eu e o Marcelo Salvo desenvolvemos uma série com 4 vídeos falando sobre abordagem consultiva de vendas. Nós dividimos o processo de venda em 4 partes e em cada vídeo nós vamos contar uma parte da abordagem consultiva de vendas. O que eu queria contar para vocês é que todo o processo de venda ele está voltado para a solução de problemas do cliente. Então imagine, aqui como a roda aparece, mostra para vocês, imagine que o cliente é o centro do seu processo de vendas. E se a sua abordagem estiver voltada para a solução de problemas do cliente, provavelmente você vai ter melhores resultados. É claro que a comissão é importante, que as metas de venda são importantes, mas o mais importante é como é que você e seu produto podem solucionar o problema do cliente. A abordagem consultiva mostra 4 grandes barreiras que o profissional de vendas enfrenta quando se depara com um cliente num processo de venda. Essas barreiras nem sempre são tão claras quanto a gente imagina. Então, conceitualmente, é mais fácil de identificar do que quando a gente está no processo de venda. E o exercício é observar o cliente, prestar atenção e identificar essas barreiras para você lidar com essas barreiras antes do final do processo de venda. A primeira barreira que a gente enfrenta num processo de venda é a barreira da desconfiança. Embora o cliente nunca diga para você que ele está desconfiado de alguma coisa, dentro dele ele só encerra ou só faz ele só faz negócio com quem ele de fato conhece e confia. Então a primeira barreira para a gente é lidar com a obtenção da credibilidade. Então, se eu já sei que o cliente só faz negócio com alguém que ele conhece, ou com alguém que ele conhece a marca, ou ele só faz negócio com alguém que foi indicado para ele, quando você tem um problema de saúde, qualquer que seja, você precisa de um dermatologista, você pede uma indicação, quem conhece um dermatologista bom? E aí você vai nesse médico com a maior confiança. No processo de vendas é a mesma coisa. Se você conhece alguém que utiliza um produto similar ao que você precisa, é mais fácil você fazer negócio com quem foi indicado, alguém que já experimentou aquele produto. Então, o segredo é como é que eu faço para garantir a credibilidade do cliente antes mesmo dele me conhecer. Quando eu recebo um profissional de vendas, eu fico sempre pensando o que esse profissional de vendas tem para me oferecer e quem garante que ele tem a solução para o meu problema. Então, quando eu me coloco na posição de cliente, eu consigo entender o que é que as pessoas estão avaliando no processo de compra. Bom, eu vou contar então para você como é que se constrói essa tal de empatia. Imagine que a gente está construindo uma ponte que passa por cima de um rio. Imagina que embaixo é um rio, que é o rio da desconfiança, e você precisa passar para o outro lado do rio. Você precisa ultrapassar essas barreiras para poder efetivar a sua venda. Então, eu preciso construir então uma ponte, que é a ponte da empatia. A ponte da empatia, ela é composta de 4 etapas. A primeira etapa é a adequação. O que significa adequação? Adequação é você se vestir adequadamente para ir para uma reunião. E vestir-se adequadamente não significa você ir sempre de paletó e gravata ou sempre de tailleur. Hoje em dia, as pessoas se vestem de maneira diferente. Hoje as pessoas estão muito mais à vontade do que no passado. Então, vestir-se adequadamente significa estar adequado para aquele ambiente. E não está só ligado à vestimenta, à roupa que você está usando, mas ao seu estilo também de fazer as coisas. O seu tom de voz é importante. E eu me lembro que eu atendia um cliente que o ambiente era muito quieto e silencioso. E para eu chegar nesse cliente, eu tinha que pegar metrô lotado.
era bem no centro da cidade de São Paulo. Então, quando eu chegava, eu estava mais agitada e num tom de voz mais alto. Então, toda vez que eu entrava nesse cliente, eu tinha que falar mais baixo, eu tinha que fazer um exercício de relaxamento, porque o ambiente desse cliente era muito silencioso, muito harmonioso, muito quieto. Então eu tinha também que me desacelerar para poder chegar nesse cliente e ter essa adequação com ele. E essa adequação também tem a ver com o horário. Se você marca a reunião às 14 horas e chega às 14h05, por mais imprevistos que tenham no meio do caminho, é ruim. É preferível você chegar 5 minutos antes, então se programe para chegar com antecedência. Porque se você chegar com 5 minutos de antecedência e ele não puder te atender, você tem 5 minutos para esperar. Mas se você chega 5 minutos atrasado, ele já acha que o produto vai chegar atrasado, ele vai enxergar algum problema aí. Isso é regra? Todo cliente pensa assim? Não, nem todo cliente pensa assim. Mas se você pode se preparar para chegar no horário ou chegar com alguma antecedência, você está ganhando ponto, você está aumentando a sua credibilidade. A segunda etapa da ponte da empatia é a competência. O cliente precisa sentir que você tem a competência necessária para vender o seu produto. Já aconteceu de você fazer o seguro do seu carro ou comprar um plano de saúde e no final do processo de venda você não entendeu o que o cliente está falando? Isso é muito comum também quando você trabalha com venda de produtos de tecnologia. A gente não é obrigado a conhecer todas as tecnologias que existem disponíveis por aí. Às vezes eu quero comprar um computador ou um telefone celular novo, eu pesquiso algumas coisas que é aquilo que é mais importante. Mas se esse vendedor me fala comigo numa linguagem muito técnica, talvez eu não consiga compreender. Eu quero saber de fato que benefícios esse produto vai trazer para mim. Mas eu preciso gerar credibilidade mostrando para o meu cliente quanto eu sou competente. Então ele precisa saber que eu tenho preparo, que eu tenho competência para estar ali oferecendo aquele produto para ele. Uma outra etapa da ponte da empatia é a compatibilidade. E a compatibilidade significa ter alguma coisa em comum com esse cliente. Quando você percebe logo no início da conversa que tem algo em comum com esse cliente, ou você gosta das mesmas coisas que ele, ou você usa produtos similares ao dele, ou você já experimentou situações que ele está experimentando, com certeza tem algo compatível aí. E é mais fácil fazer negócio com quem eu acredito, confio, do que com alguém que não fala a minha língua, ou nunca experimentou, não tem problemas parecidos com o meu. E a quarta e última etapa da ponte da empatia é a intenção. O cliente, no início do processo de venda, ele precisa compreender qual é a sua intenção nesse processo, o que você quer nesse processo de venda. É claro que você quer vender por uma série de motivos, mas o cliente tem que entender que a sua intenção naquele processo de venda é compreender a necessidade dele, identificar como é que seu produto atende essas necessidades, oferecer de forma adequada e atender, resolver o problema do cliente, porque seja lá qual for o produto que eu tenho para vender, o meu produto serve para resolver um problema do cliente. A obtenção de credibilidade são os primeiros segundos. Então, quanto mais claro você for, pontual, adequado para aqueles primeiros instantes, é ali que você está ganhando um espaço para seguir para as próximas etapas do processo da venda. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Olá!